Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno, inaugurando a nossa 17ª aula do curso de 1050 questões de Direito Constitucional, porque além das 1000 nós temos mais 50 extras, não é? Então já são 800 questões respondidas, vamos caminhar para mais 50 nessa aula de número 17, e a gente permanece no tema Poder Executivo, tá bom? Isso é importante deixar claro para vocês, que a temática dessa aula 17, que serão 10 blocos, cada bloco resolvendo 5 questões, permanecemos no tema Poder Executivo. Separem a Constituição de vocês. Você que ainda não adquiriu o nosso curso de 1000 questões, na verdade 1050 questões de Direito Constitucional, dividida por temas, então você pode selecionar as aulas que interessam para você, para o concurso que você vai prestar. É só acessar o site eleitoralcombruno.com.br e adquirir o seu curso. Então, questão 801, ano 2017. No que diz respeito às atribuições e responsabilidades do Presidente da República e às atribuições do Poder Legislativo, julgue o seguinte item. Caso pretenda consultar o povo para deliberar sobre matéria de acentuada relevância de natureza legislativa, o Presidente da República poderá convocar plebiscito mediante decreto presidencial. Claro que não. A Constituição atribui essa competência ao Congresso Nacional. Façamos a leitura, vamos abrir a nossa Constituição e nos dirigirmos ao artigo 49, inciso 15. Olha, é competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 9. Inciso 9, deixa eu confirmar se é o inciso 9 aqui para nós. Na verdade, é o inciso 15, perdão. Então, artigo 49, inciso 15, anotou? Veja, autorizar referendo e convocar plebiscito. Então, a convocação de plebiscito é uma atribuição exclusiva do Congresso Nacional. Tá certo? Questão 801, incorreta, segundo o artigo 49, inciso 15. Vamos agora para a questão 802. De acordo com as disposições da Constituição Federal que regem as atribuições dos poderes da República, olha que interessante que essa questão foi cobrada no TRT 2ª Região, São Paulo, concurso recente, não é? De analista judiciário da área administrativa. Veja que o nosso curso está muito atualizado, ano 2018. Então, vamos lá? Então, cabe, segundo a Constituição Federal, que rege as atribuições dos poderes da República, cabe, letra A, ao Presidente da República editar decreto para disciplinar o horário de funcionamento dos órgãos do Poder Executivo Federal. Bem, dessas atribuições que são colocadas, para o Presidente da República, nós temos que ir lá no capítulo do Poder Executivo. E no capítulo do Poder Executivo, nós vamos ter as disposições atribuídas ao presidente. Então, se a gente observa o que prevê, olha só, compete privativamente ao presidente, artigo 84, inciso 6, dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Bem, isso faz parte do funcionamento da administração. Então, é por decreto? É. Artigo 84, inciso 6, verdadeira letra A. B. Ao presidente dispor, mediante decreto, sobre extinção de funções ou cargos públicos, vagos ou não. Pera lá, só quando vagos. Nesse mesmo artigo 84, inciso 6, a linha B diz extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Então, a letra B está falsa. Letra C, exclusivamente ao Tribunal Superior do Trabalho, a edição de atos normativos que disponham sobre a criação de cargos de servidores públicos dos seus serviços auxiliares. Só o TST cabe isso? Claro que não, gente. Façamos a leitura do artigo 96. Por favor, abrem aí. Abram. Artigo 96, inciso 2. Compete privativamente, inciso 2, ao STF, aos tribunais superiores, que está
embutido aí o TST, e aos tribunais de justiça propor ao Poder Legislativo o quê? A linha B, criação e extinção de cargos, bem como fixação do subsídio dos membros. Então, não é só o TST. Anote aí, artigo 96, inciso 2. Letra D, exclusivamente ao STF apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados pelos demais tribunais. Essa não é uma atribuição do STF, é uma atribuição do CNJ, artigo 103b. Então, nós temos o artigo 103b, parágrafo 4º, onde traz as competências do CNJ. Então, anote aí, artigo 103b, parágrafo 4º, sobre a apreciação da legalidade, caso você tenha curiosidade, está disposta no inciso 2, tá? Desse parágrafo 4º. Então, está falsa a letra D, porque atribuiu esta competência ao STF. E, exclusivamente ao presidente do STF, elaborar e encaminhar a proposta orçamentária do Poder Judiciário no âmbito da União. Claro que nós temos aí uma atribuição que vai ser compartilhada. O artigo 99, parágrafo 2º da nossa Constituição, ele estabelece que, no âmbito da União, cabe aos presidentes do STF tribunais superiores com aprovação dos respectivos tribunais. Então, não é exclusivo do STF. Falsa a letra E, artigo 99, parágrafo 2º, inciso 1. Tá bom? Gabarito, letra A. 803, é possível que os ministros de Estado, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União recebam delegação de atribuições para exercerem matéria privativa do Presidente da República? Claro que sim. Nós vimos em outras questões, na aula 16, por exemplo, que existem matérias que são delegáveis. Isso está onde? Artigo 84, parágrafo único. Olha só o parágrafo único. O presidente poderá delegar as atribuições mencionadas no inciso 6, que é aquela questão da disposição por decreto de organização e funcionamento da administração federal, extinção de função ou cargos públicos quando vagos, não é? Inciso 12, conceder indulto e comutar penas. E o inciso 25, que fala sobre prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Então, são delegáveis aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União. Artigo 84, parágrafo único. 804. Em uma situação hipotética, a Câmara dos Deputados, por 2/3 dos seus integrantes, admitiu a acusação contra o presidente por prática de crime de responsabilidade. Ante tal situação, de acordo com a jurisprudência do STF, o afastamento do presidente do exercício do seu mandato, e aí? A. Será automático em virtude da decisão soberana da Câmara. B. Depende de instauração do processo pelo Senado. C. Depende da instauração do processo pelo STF. D. Depende do resultado do julgamento do processo pelo Senado por conta do princípio constitucional da presunção de inocência. Ou E. Dependerá de decisão específica a esse respeito da presidência da Câmara, ratificada pelo presidente do Senado, vez que o afastamento não decorre do recebimento da acusação nem da instauração do processo contra o presidente. Já foi balizado pelo próprio STF, mesmo admitida por 2/3 a acusação contra o presidente da República no crime de responsabilidade, é importante, que haja uma admissibilidade ali no âmbito do Senado, mas eu nem precisaria de jurisprudência. Façamos a leitura do artigo 86, parágrafo 1º, inciso 2. Então, o artigo 86 fala sobre a admissão da acusação contra o presidente. Parágrafo 1º. O presidente ficará suspenso de suas funções. Inciso 2. Nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal. Então, questão 804, gabarito qualquer, letra B. 805. Uma diferença significativa entre o parlamentarismo clássico, que é aquele inglês, não é?
E o semiparlamentarismo ou neoparlamentarismo, como o francês e o português, é que neste, portanto, no neoparlamentarismo, o chefe de Estado, além de ser eleito diretamente pelo povo, tem a sua competência ampliada para, além de ser um simples chefe de Estado, assumindo algumas atribuições de moderação e até mesmo de interferência no governo. É muito próximo do nosso presidencialismo e muito próximo, pelo menos na questão terminológica, do parlamentarismo inglês. Só que no neoparlamentarismo, nós temos aí uma ampliação, é como se fosse o parlamentarismo inglês, o ministro, que tem umas atribuições mais amplas, né, como diz a própria questão, de moderação e de interferência no governo. Não concordo ter cobrado essa questão para técnico em secretariado CFO Distrito Federal. Mas, vivendo e aprendendo, não é? A questão está corretíssima, não há nenhum problema, tá certo? Fechamos, então, o nosso primeiro bloco da aula 17. Curta o vídeo para incentivar aqui o professor a produzir mais vídeos para vocês. E se não adquiriu o nosso curso de 1000 questões, passe no site, adquira já. Um grande abraço, bons estudos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.